Olá, amigas e amigos da Restart-me, sejam bem-vindos a mais um Diálogos RMVB, Diálogos Restart-me Venture Builder. Aproveitamos aí esse início para pedir a você que assine nosso canal, inscreva-se no nosso canal do YouTube da Restart-me, uma propulsora de empreendedores e profissionais experientes. E dê o like no seu vídeo, já para participar sempre dos nossos novos conteúdos. Hoje temos o prazer de receber como convidada a Marta de Sá, da Vert Capital. Vou deixar para a própria Marta, agradeço sua presença, Marta, em mais um episódio do Diálogos RMVB, e agradeço sua presença e peço que você apresente um pouco da sua trajetória pessoal, profissional, e já deixo uma primeira pergunta para que nós comecemos a nossa discussão sobre funding, né, de novos projetos e de novas empresas, né, de novas ventures. Como é hoje esse mercado de debit, né, o mercado de dívida e etc. Né? Mas primeiro, por favor, Marta, mais uma vez, bem-vinda. Apresente-se e seja bem-vinda novamente a esse espaço aí de discussão sobre empreendedorismo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Renato. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vou contar rapidinho de mim. Então, eu sou formada em administração. Acabei indo para o mercado de dívida meio sem querer, assim. Não era muito meu planejado. Eu estava indo para o mundo da estratégia corporativa e depois fui parar num fundo. E do fundo a gente começou a estudar o mercado de crédito, na época imobiliário. Depois fomos estudar o mercado agrícola e aí caímos no mundo da securitização. Fizemos a primeira oferta pública de CRA do Brasil em 2012 e começamos a financiar o setor agro, né, e essa cadeia. E aí, em 2016, a gente abriu a Vert com uma casa independente, eu, a Fernanda e a Vitória, então as três mulheres no mundo agro e financeiro. Foi um bom desafio. E a gente começou a atender clientes, principalmente do setor agro e imobiliário, que eram os setores que mais operavam no mundo da securitização, via os instrumentos de CRA e CRI. E aí, em 2018, a gente começou a atender as fintechs, que, enfim, começaram a se desenvolver muito rápido no Brasil, né, numa velocidade incrível, principalmente as fintechs de crédito, né, então crédito pessoal, pequenas e médias empresas, às vezes clean, às vezes com garantia de imóveis, home equity, e aí a gente foi montando produtos específicos de acordo com a característica de cada uma, financiando o portfólio de dívida delas, né? Porque a fintech, enfim, as fintechs de crédito, elas emprestam, né? Elas têm isso como o principal motor, né? Enfim, e foco. E elas não são banco. Então, como competir nesse mundo que você precisa de dinheiro para poder emprestar esse dinheiro? Então, diferentemente de outros mercados, a maior fonte de captação das fintechs é o mercado de capitais. Então, a gente começou a estudar muito esse mercado e atender essas fintechs na securitização, principalmente através de dois instrumentos. O primeiro é o FDIC, que é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. É um veículo mais conhecido do mercado em geral, regulado há muito tempo pela CVM, e que é bastante flexível em termos de setor, tipo de recebível. Então, você pode colocar fatura de cartão de crédito, duplicata, CCB, enfim, todos os tipos de ativos e direitos creditórios lá. E de 2018 para cá, a gente desenvolveu muito o mercado que a gente chama da securitadora de créditos financeiros. Era um instrumento que já existia, mas era pouco usado, e a gente percebeu que funcionava muito bem para esse mundo das fintechs, porque uma estrutura leve, que funciona bem operacionalmente e que tem uma agilidade que as fintechs precisam, né? Então, em termos de novos produtos, estruturas, e do outro lado, a gente também teve que educar muito os investidores, né? Para explicar o que era isso. A gente tinha feito isso 10 anos antes com o mercado agro, né? Acharam que a gente era louca vender
risco de agro para pessoa física em 2012, e aí a gente viu isso acontecer de novo com as fintechs. Por que vocês estão fazendo isso? Como é que funciona? Tanto do lado das fintechs, quanto do lado dos investidores que queriam entender melhor qual que era a estrutura de governança, a segurança desse instrumento. E hoje a gente vê que estamos em 2021, a gente está falando de 3 anos depois, mais de 4 bi feitos assim, em 40 operações, e um negócio muito menos traumático, entre aspas, para todo mundo, de entender como é que funciona, o que faz, como é que o investidor aloca, quais são os riscos, tributação, enfim, toda essa parte. E acho que é super importante todo mundo aqui ter esse papel educacional, porque é um mercado ainda muito pouco falado, sabido, estudado, não tem muito material, muita gente pergunta para a gente como é que eu faço para saber. Então, enfim, acho que aqui é mais um fórum para a gente falar sobre isso e as pessoas terem um pouco mais de material sobre esse mercado de securitização no Brasil. Muito legal. E aí, fala um pouquinho sobre a Vertil, qual é o propósito do fundo, quais são os tickets que vocês miram, que tipo de negócio, que tipo de vertical, qual é a tese de investimento de vocês, né? Ou de financiamento de vocês, né? Legal, Fernando. A gente é uma empresa recente, né? A gente fez 5 anos agora, muito baseado em 3 grandes pilares, que foi desde o começo que a gente quis fazer na Vert: governança, pessoas e tecnologia. São 3 pilares que precisam conviver ao mesmo tempo sempre. Você não consegue fazer uma operação de securitização com milhares de recebíveis que giram nos veículos diariamente sem ter um bom controle, né? Então você tem um risco operacional alto. Você também precisa de pessoas muito boas, porque são operações específicas, complexas, e você tem que entender o que você está fazendo e qual que é a melhor estrutura para o cliente. E governança, né? Não dá para viver sem. A gente entende que é um pré-requisito para qualquer um e num business de dever fiduciário imprescindível. Nos produtos, como é que a gente trabalha, né? E eu gosto muito de ser independente, porque quando você é independente, você trabalha com muitos instrumentos, você consegue realmente entender qual que é a dor do cliente, o que é melhor para ele, não o que é melhor para mim, né? Então, eu vou fazer uma securitização, um FDIC ou um CRA, dependendo do tamanho da operação, do tipo de recebível que ele tem, do tipo de investidor que ele quer acessar. Então, qual que é o tratamento fiscal, como é que é o tratamento contábil daquela operação. Tudo isso a gente considera para definir o que é melhor instrumento para o cliente, e a gente também vê muito essa questão do impacto, né? Então, que tipo de impacto isso gera, e também educar o mercado sobre, né, o novo ESG, que agora, enfim, está quase na moda, mas é uma coisa que a gente não pode esquecer da importância e como isso tem que ser tratado com seriedade e não cair no greenwashing e outras coisas assim. Então, a gente também tem esse papel educacional dos investidores e dos clientes para eles começarem a medir o impacto que eles geram. Medir o impacto ambiental, medir o impacto social. A gente, por exemplo, fez algumas emissões agora que eram com fintechs que têm um impacto social muito relevante de trazer o desbancarizado, de financiar micro e pequenas empresas que estavam fora desse mercado e que a gente conseguiu, né, ter uma opinião de segunda parte, ser considerado um social bond e trazer isso um pouco mais, né, para o mundo. Então, lá fora, você vê que esse mercado de ESG e investimento de impacto, ele já tem um reflexo em taxa, por exemplo. Então, as pessoas conseguem captar ao longo do tempo em condições melhores. Acho que isso vai chegar aqui. Não diria que já chegou, mas eu diria que entre 2 emissões de risco-retorno igual, com o impacto, tem uma certa preferência, digamos assim, e tem muita gente já investindo em criar
fundos de investimento e veículos e bolsos específicos para títulos que geram impacto. Então, acho que isso é uma coisa que as fintechs cada vez vão ser mais protagonistas no Brasil, de serem inclusivas, né? E no agronegócio você vê que você tem uma combinação de social com ambiental, né? Então você pode ter essa questão do sustentável. Bom, enquanto o Fernando está no mudo, hoje é dia do amigo, eu acho que foi o melhor presente aos amigos da audiência aí. Essa aula, né, educacional sobre investimento e empreendedorismo que a RMVB está oferecendo aí para os amigos que nos assistam. Então, eu peço que compartilhem esse vídeo, nos ajude a divulgar essa causa, se inscrevam no canal, tá? E venham aprender conosco aqui no Diálogos RMVB. Fala, Fernando, agora que você conseguiu. Agora que eu desmutei. Descobriu o que você sabe falar. Vai lá. Não, eu queria só te agradecer, Marta. Eu quero, sim, estabelecer um outro contato com você. Acho que tem coisas que a gente pode... você pode ajudar a gente a alavancar alguns dos negócios aí que estão precisando dessa inteligência. Eu queria agradecer aí a sua participação e convidar você de novo e também as suas sócias, né? Porque são todas mulheres que podem enriquecer aqui a nossa diversidade mais um pouco, tá? Muito obrigado. Estou à disposição. Obrigada a vocês, gente.